Me perguntaram como despertar espiritualmente. O que fazer para que isso aconteça e o ser humano possa se desenvolver em espírito, né? Em primeiro lugar, é preciso deixar claro que o ser humano não é o seu corpo e o ser humano também não é a sua mente. A última é apenas um instrumento. Mas o ser humano é um ser espiritual que não provém da Terra, né? Que não teve a sua origem na Terra, mas está tendo uma experiência no plano terreno, uma passagem. A origem do ser humano é o plano espiritual, de onde ele partiu em busca do seu desenvolvimento, do seu aprimoramento espiritual, né? E conforme o ser humano foi descendo os diferentes planos, e a cada novo plano que ele entrava, foi surgindo em torno dele uma capa envoltória, um invólucro, né? O Abdrushim explica isso muito bem em sua obra Na Luz da Verdade. Ele diz que o ser humano é formado por espírito, alma e corpo. O espírito, que é o núcleo do ser humano, o que ele de fato é, né? O espírito ele surgiu no plano espiritual, mas conforme ele foi descendo diferentes planos, em volta do espírito se formou a alma, que na verdade é formada por várias camadas, e por fim, quando o ser humano adentrou o plano terreno, quando ele encarnou, né, ele foi revestido com um corpo carnal. Então o ser humano tem um corpo, ele tem uma alma, ele tem um espírito, né? Essa é uma característica e um padrão da própria criação, né? Por exemplo, os frutos eles são formados pela semente, pela polpa e pela casca. Os ovos são formados pela gema, pela clara e pela casca. Então é um padrão da própria criação isso. Pai, Filho e Espírito Santo. Então o ser humano ele é uma pequena tríade, né? Bem pequena, né? Mas não deixa de ser. E é um padrão existente na própria criação. Então, o verdadeiro ser humano, ele está no seu núcleo, no seu espírito, que é o centro da vida, que é aquela centelha espiritual que partiu do plano espiritual em busca do aprimoramento. O espírito ele surgiu inconsciente, daí ele foi adentrando as materialidades em busca de experiências que lhe conferissem a consciência, o conhecimento, a verdadeira fé, né? Isso é o que buscamos aqui na Terra. Não estamos aqui por acaso, né? Estamos em busca de algo. E esse algo é o aprimoramento, é o autoconhecimento, é o reconhecimento da vontade de Deus, né, que age de forma determinante sobre nós. Só que a maior parte da humanidade vive apenas para o corpo e a mente, ou seja, a casca externa. A maior parte dos seres humanos não tem nem noção da sua alma, e muito menos do espírito. O espírito dorme no meio desses invólucros, cercado pela alma, envolto pela alma e o corpo. Então é claro que onde não existe vida espiritual dentro das pessoas, elas vivem apenas para coisas efêmeras, fúteis e passageiras, conforme podemos observar hoje. As pessoas não atentam para o essencial e o importante que existe dentro delas mesmas, ou seja, o seu núcleo espiritual. Se o ser humano quer compreender a vontade de Deus e viver conforme ela, ele precisa despertar espiritualmente. Ele precisa tornar o seu núcleo interno e profundo algo ativo, para que através dele possa receptar as energias espirituais ou a luz, né? O próprio Cristo disse que nem só de pão vive o homem, mas do que? Da luz, das irradiações. E como se capta isso?
com o núcleo interno, com o espírito, porque o espírito é da mesma espécie que essas irradiações espirituais. Não é corporalmente e mentalmente que o ser humano vai captar isso, porque o corpo é de uma espécie diferente que essas irradiações. Se o ser humano quer atrair algo espiritual para si, ele deve agir espiritualmente. É a lei da igual espécie, como Abdruchin explicou em sua obra Na Luz da Verdade. O corpo não vai atrair energias espirituais, nem a mente, mas o espírito. E por isso é necessário despertar o núcleo interno para que ele se torne ativo e, como um imã, atraia essas energias espirituais para si, fazendo um uso consciente delas na vida diária para poder evoluir consciencialmente. Só que a maior parte das pessoas nem desconfia disso. O espírito dorme dentro delas e elas vivem apenas para o corpo e a sua mentalidade falha. É claro que desse modo a evolução espiritual e o aprimoramento não podem ser alcançados, porque é em espírito que o ser humano evolui e deve evoluir, e não em corpo e mente. O corpo e a mente são apenas instrumentos que precisam ser utilizados corretamente pelo espírito, que é o núcleo interno. Quando o núcleo interno do ser humano irradia de dentro para fora, impondo a sua vontade de forma determinante, a mente e o corpo são utilizados de forma correta. E daí o ser humano consegue se aprimorar existencialmente. Mas o que é preciso fazer então para despertar o espírito? É necessário prestar atenção no que existe dentro de si. Se nós não procuramos ouvir o que existe em nosso íntimo, nós jamais encontraremos o caminho espiritual. Nós vagaremos nas trevas, prestando atenção apenas em coisas secundárias e terciárias, e não no essencial. O essencial está no espírito. Deus imprimiu no espírito do ser humano todas as condições e conhecimentos para que ele pudesse evoluir. Tudo isso está em latência dentro do ser humano, né? Clamando por despertar. Mas por causa de uma mentalidade errada, que presta atenção nas coisas terrenas, apenas, né? O ser humano ele acaba negligenciando a sua vida interior. Não presta atenção nela. Não ouve o seu próprio espírito, que se manifesta intuitivamente. Então é claro que esse despertar espiritual não pode ocorrer. Quem vive apenas para as coisas terrenas e não espirituais não pode evoluir, não vai conseguir evoluir, porque não desperta espiritualmente, né? Então é preciso levar uma vida mais simples, uma vida mais silenciosa. É necessário prestar atenção no que se processa dentro de si mesmo, os sentimentos, a tristeza, a dor, a aflição, a felicidade, as quedas e as ascensões. Tudo isso contribui para o despertar espiritual do ser humano. E é preciso querer despertar. Se o ser humano não quer isso e não busca por isso, ele não vai conseguir despertar. Muitas pessoas fogem desse destino, né? Se refugiando apenas nas coisas terrenas. Não que o ser humano deva negligenciar a matéria. Ele apenas precisa fazer um uso correto das coisas materiais, seguindo a vontade do seu espírito, né? Quando falo de vontade, não me refiro aos desejos do ego, né? O ego é mental, o ego é corporal, o ego é algo terreno, não é algo espiritual. O núcleo do ser humano, aquilo que está dentro dele, o seu espírito, transcende o ego, está para muito além do ego. E quando o indivíduo desperta, ele consegue fazer um uso de todos os instrumentos de que dispõe, da mente, do corpo, dos instintos, dos bens materiais,
da sua posição social, das experiências terrenas. Pessoas despertas conseguem fazer um uso correto de tudo, porque tudo está ao nosso dispor aqui na Terra, para que possamos aprender e evoluir espiritualmente. Mas para que isso seja possível, o ser humano deve ter um olhar para além do seu olhar carnal, para além dos seus olhos carnais, né? Ou seja, o olhar espiritual, que se manifesta intuitivamente, né? Através do sexto sentido, por meio da intuição, por meio de princípios e determinações que estão dentro do ser humano, que o próprio Criador colocou dentro das criaturas, mas que elas não prestam suficientemente atenção. Se as criaturas não prestam atenção naquelas faculdades que o Criador colocou dentro delas, elas não podem despertar. Jamais vão conseguir. E as pessoas hoje não estão despertando, em sua maioria, porque seguem princípios errados, princípios terrenos, seguem os desejos do ego e não a vontade do espírito que transcende o ego, que está muito acima dele, né? Então, primeiramente, se o ser humano quer despertar espiritualmente, ele precisa querer isso do fundo do coração. Se ele não querê-lo de forma sincera e verdadeira, ele não vai conseguir despertar. E uma vez que este verdadeiro querer se impõe, né, se coloca de forma firme e determinante, o indivíduo precisa levar uma vida mais silenciosa, precisa reservar um tempo para a sua espiritualidade, onde ele ora, onde ele medita, onde ele pensa sobre o sentido da vida. Quando eu falo de meditar, não me refiro a nenhuma técnica de meditação. Eu medito bastante, mas medito sobre questões espirituais. Muitas vezes, caminhando, eu tenho o hábito de caminhar, né? Para mim, a caminhada é um momento onde eu me encontro comigo mesmo e penso sobre as questões essenciais da vida. Então, o ser humano precisa reservar alguns momentos para si. Pode ser numa caminhada, pode ser ouvindo uma música, pode ser aquele momento em que ele se senta na sacada, né, do seu apartamento, ou na varanda da sua casa, ou dá uma volta no jardim, cuida das plantas, ou brinca com o seu gato, com o seu cachorro, né? Ou está em contato com o seu filho. Ou seja, é um momento onde o ser humano esteja consigo mesmo, para que possa sentir e descobrir o que existe dentro dele. Porque o indivíduo precisa se descobrir. As pessoas não vão despertar espiritualmente e evoluir se não se descobrirem. É preciso se descobrir. É quando nós vamos nos descobrindo lentamente que o espírito se fortalece dentro de nós e se liga cada vez mais forte às irradiações espirituais, à luz. E conforme o indivíduo vai despertando, a luz fortalece cada vez mais essa sua vontade de despertar, essa busca pela consciência, pelo autoconhecimento, pelo conhecimento da vontade de Deus. Tudo isso precisa brotar de dentro para fora, né? E por isso é preciso reservar alguns momentos para si mesmo. O problema é que as pessoas se perdem no meio da correria do mundo. Elas afundam no meio desse caos, né? E daí não se lembram mais da sua vida interior. Não sentem saudades do reino espiritual. O ser humano precisa sentir dentro de si saudades do reino espiritual, né? Do plano de onde ele foi originado e de onde ele partiu em busca do autoconhecimento, do aprimoramento e do desenvolvimento espiritual aqui no plano terreno. Essa saudade precisa despertar dentro do ser humano, como disse Abdrushim. Quando essa saudade desperta dentro do ser humano, a saudade da luz, a saudade do mundo espiritual, o indivíduo começa a se desenvolver espiritualmente, partindo do seu núcleo interno,
né? Iluminando a sua alma, o seu corpo e a sua mente. Porque o verdadeiro ser humano está no seu núcleo. O verdadeiro ser humano é o ser espiritual que existe dentro de cada um. Mas, infelizmente, esse núcleo ele está adormecido na maior parte das pessoas, né? A maior parte dos seres humanos não consegue ouvir e sentir esse núcleo interno, porque se preocupa com coisas fúteis, né? Com coisas passageiras, com coisas que não acrescentam nada. A maior parte dos seres humanos está afundada no meio das futilidades e por isso não consegue despertar espiritualmente. E é através de uma vida mais simples, de uma vida silenciosa, da contemplação, né, da meditação, da oração, que o ser humano consegue despertar, né? E se torna forte espiritualmente. E vive como um ser humano no meio dos seres humanos. Vive como um ser humano normal. Despertar espiritualmente não requer nenhum afastamento da sociedade, né? O que o indivíduo encontra é um equilíbrio no meio social. É possível viver como ser humano no meio dos seres humanos, mesmo buscando o desenvolvimento espiritual, né? Porque é necessário trabalhar, pagar as suas contas, né? Tudo isso faz parte da vida. O que é necessário é encontrar um equilíbrio para que a correria do mundo diário não nos arraste e sufoque a nossa vida interior. Mas quando o espírito desperta e se torna forte, ele consegue demarcar, né, determinadas coisas em sua vida. E assim o indivíduo vive equilibradamente, mesmo em meio aos seus semelhantes. E procura ajudá-los a despertar espiritualmente também. Porque essa é a nossa missão aqui na Terra. Despertarmos primeiramente e depois ajudarmos outras pessoas a despertarem também. Esse é o maior símbolo do amor ao próximo, daquele que desperta e procura ajudar os seus semelhantes a despertarem também. Então, comece pesquisando dentro de você mesmo. Sinta o que existe dentro de você. Procure ouvir a sua intuição, deixá-la falar cada vez mais alto, porque no princípio o ser humano não consegue ouvir muito bem a sua intuição, mas se ele começa a prestar atenção nela, ela vai se fortalecendo, ela vai se impondo, e com o passar do tempo, o indivíduo consegue ouvir o seu núcleo interno, o seu espírito. Então ele entra em plena conexão com a luz. E todos os seus pensamentos e suas ações são direcionados, né, pela luz, pelo princípio vital que está em todo o universo, né? A fonte desse princípio vital está fora do universo, acima do universo, que é Deus. Mas a sua irradiação adentra os diferentes planos da criação. E nós precisamos receptar essas irradiações dentro de nós. E quem recepta isso não é o corpo e nem a mente, mas o espírito. E uma vez que o espírito recepta essas irradiações, ele se torna forte e indica caminhos sólidos na vida do indivíduo, para que ele possa evoluir espiritualmente e um dia poder retornar ao plano espiritual de onde um dia ele partiu em busca da sua evolução espiritual. Certo, gente? Obrigado pela atenção, forte abraço e até a próxima. Valeu!